O milênio é um período, o milênio é um período entre, naturalmente, a terceira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É um período onde os santos salvos do Senhor estarão lá no céu. Já pensaram que coisa boa, né? Porém, antes, o que, que vem antes do milênio? Antes do milênio, a gente tem a, a segunda vinda de Cristo, né? Temos a ressurreição dos justos mortos, temos a ressurreição dos justos mortos, temos também, né, a morte dos ímpios vivos, né, tudo nós vamos ver em detalhe daqui a pouco. Temos ainda a prisão de Satanás, né, temos a prisão de Satanás, e finalmente temos a parte do milênio. Ora, quando nós estivermos, né, para receber a visita do Senhor Jesus, então nosso coração estará muito alegre, porque nós vamos passar por uma fase muito difícil, que é uma perseguição que iremos ter, né? Como estudamos ao longo da semana passada, da terça-feira passada, retrasada. Nós vamos ter essa perseguição, que é chamado pela senhora Watt de pequeno tempo de angústia, e logo depois do decreto dominical, nós teremos um pequeno tempo de angústia para Deus provar a nossa fé. E nesse tempo, muitos sairão de nós, outros irão e muitos sairão de nós. Esse tempo de pequeno tempo de angústia será para preparar exatamente o nosso coração para a vida do Senhor, né? E logo Cristo vai aparecer nas nuvens do céu, e quando ele aparecer, nós teremos aí o grande evento da ressurreição dos justos mortos. Ao mesmo tempo, teremos o grande evento da morte dos ímpios. Eles vão pedir que as rochas, os rochedos caiam sobre eles, porque eles não vão suportar ver a glória daqueles que eles rejeitaram, né, ao longo desse tempo todo. E essa morte dos ímpios será durante todo o milênio. Nós teremos os ímpios vivos, teremos os ímpios mortos, né? Teremos os justos ressuscitados e teremos os justos vivos também. Então, são vários grupos que estarão presenciando esse grande momento. Agora, o que vai acontecer quando os salvos, né, quando os salvos forem para o céu? Nós teremos o arrebatamento. Muito embora eu não goste muito dessa palavra, eu prefiro a palavra nós seremos elevados aos céus, e na segunda vinda de Cristo, depois de todas essas coisas que acontecerão, nós seremos levados para o céu. E passaremos no céu um período de 1000 anos, como diz Apocalipse 20, versículo 5. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, alguns dizem que o milênio será aqui na Terra. Esse versículo 20, o verso 5, diz que os salvos viverão e reinarão com Cristo. Ora, Cristo não estará aqui na Terra, porque aqui na Terra estará Satanás preso, vamos falar daqui a pouco sobre isso, os ímpios estarão mortos, os justos vivos estarão no céu, juntamente com os justos ressuscitados. Portanto, essa expressão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos, não pode ser aqui na Terra, porque na Terra vai estar tudo devastado, né? Satanás estará aqui sozinho com os seus anjos, e os outros, e nós outros estaremos no céu. Portanto, nós concluímos que o período de 1000 anos, os justos salvos, os justos vivos e os justos ressuscitados estarão com Cristo no céu, vivendo e reinando com Cristo durante 1000 anos, como diz aqui o verso 5 do capítulo 20. Agora, gente, quando nós formos para o céu, a gente vai naturalmente, nós não vamos ficar sem fazer absolutamente nada. Deus não é um Deus de ociosidade, né? Deus é um Deus de trabalho. Então, nós iremos para o céu
para não ficarmos ociosos. A Bíblia diz que nós plantaremos, nós edificaremos, e esse trabalho que iremos realizar é para que demos continuação à vida de trabalho que possivelmente tenhamos aqui na Terra, não na mesma forma, não do mesmo critério, mas será uma vida de ocupação, atividades e trabalho. Antes, porém, quando Cristo voltar, o que é que vai acontecer com os ímpios? Com os ímpios que estão vivos, gente? Deus diz que aqui em Tessalonicenses 2:8, Paulo diz que o sopro da boca do Senhor vai eliminar os ímpios vivos. Porque os ímpios vivos pertencem a um grupo que irá ver Jesus, né? São 4 grupos: os justos vivos, os justos mortos que vão ressuscitar, os ímpios vivos e a ressurreição especial daqueles que traspassaram Cristo. Portanto, para os justos, para os ímpios vivos, Cristo vai simplesmente, com o sopro da sua boca, como diz a solução, vai eliminar. E eles estarão mortos, junto com os ímpios que já estão mortos, estarão mortos durante todo o milênio, para ressuscitar na terceira vinda de Cristo, que será a segunda ressurreição. Nós temos a primeira ressurreição dos justos que morreram em Cristo, quando Cristo voltar. E após o milênio, nós teremos a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios, que estarão mortos durante todo esse tempo. Eles ressurgem e vão praticar uma batalha contra a cidade de Deus. Vamos chegar daqui a pouquinho lá. Agora, no momento da volta de Cristo, o que é que vai acontecer com os salvos? Os salvos, tanto os justos vivos quanto os justos ressuscitados, serão elevados ao céu. Nós subiremos para o céu, para lá vivermos e reinarmos com Cristo num período de 1000 anos. Agora, gente, o que é que vai acontecer com Satanás e seus anjos? Ora, nós sabemos que durante o milênio, quando Cristo vier a segunda vez, o anjo do Senhor virá com correntes, naturalmente, isso é um sentido figurativo, e vai prender Satanás durante 1000 anos. Vai prender no abismo, aqui na Terra. Essa prisão não é uma prisão física, ele não vai estar atado a uma corrente. A prisão se refere à solidão que ele e os seus anjos terão durante 1000 anos. Porque, como eu acabei de dizer, Satanás não terá ninguém para tentar. Por quê? Os ímpios que estavam vivos na ocasião de Jesus voltou, eles vão morrer, vão estar mortos. Os justos que foram salvos, estarão nos céus, tanto aqueles que estavam vivos, quanto aqueles que estavam mortos. Portanto, Satanás ficará aqui sozinho, sem ter a quem tentar. O seu trabalho será, como diz a senhora Wagner no Grande Conflito, será pensar na obra que ele fez durante esses 6.000 anos. Ele não terá, de forma alguma, nenhum acesso ao céu. Ele ficará aprisionado aqui na Terra com tudo aquilo que o Apocalipse fala que houve. Não haverão montanhas, os mares estarão revoltos, né? Apenas abismo e escuridão na Terra. Esse é o mundo que Satanás irá viver durante os 1000 anos. Enquanto nós estaremos vivendo as delícias do céu, Satanás estará aqui preso, uma prisão não literal, ele estará aqui refletindo, gente, naquilo que ele fez ao longo de todo esse tempo. Agora, quando estaremos no céu, o tempo que estivermos no céu durante os 1000 anos, o que é que nós vamos fazer, além do trabalho e das atividades? 1 Coríntios 6:30 nos diz que nós iremos julgar os anjos. Ora, nós iremos julgar os anjos e julgar também os ímpios. Ora, que anjos são esses e que ímpios são esses?
Os anjos são os anjos maus, os anjos ímpios que estão ao lado de Satanás e que foram trazidos do céu com ele para ficar aqui na terra. E tiveram uma vida de 6.000 anos de tentação. Nós iremos, junto com Cristo, naturalmente, julgar esses anjos e julgar os ímpios. Isso está lá em 1 Coríntios 6:3. Ora, que julgamento será esse? Nós iremos julgar as ações que esses anjos realizaram ao longo desse todo tempo. Uma outra coisa que vocês podiam perguntar é sobre os nossos pecados, né? Como eu disse aí, algumas reuniões nossas, nós temos esses 3 livros do céu. Temos o livro da vida, onde nós entramos nele quando nos batizamos. Temos o livro das memórias, onde estão escritos todas as nossas boas ações. E temos o livro da iniquidade, onde estão escritos os nossos pecados. Alguém perguntou aqui em uma dessas sessões nossa como seria a experiência de eu viver no céu sabendo que uma pessoa que estava aqui na Terra era uma pessoa santa, pessoa purificada, e ela não se encontra no céu. E outra coisa, pessoas que eu pensava que não estariam no céu, lá estarão durante os 1.000 anos. Como é que se explica isso, né? Ora, se explicam através dos livros dos anjos que Deus tem, o livro das iniquidades e o livro das memórias. Então, eu poderei ir aos anjos que manuseiam, que gerenciam, que administram esses livros, e perguntar, veja, eu conheci fulano de tal, e eu pensei que ele estava aqui, mas ele não está. Então, o anjo terá elementos suficientes para nos mostrar por que essa pessoa não está no céu. Aparentemente demonstrava uma vida santa, mas tinha erros e pecados não perdoados. Então, é por isso, gente, que os pecados são jogados no mar simbolicamente. Na realidade, eles não saem do livro até que nós passemos parte dos 1.000 anos, tirando as nossas dúvidas junto a esses anjos. Um certo tempo, nós nos lembraremos das coisas daqui, porque Deus seria injusto se ele não nos fizesse, não nos desse a oportunidade de saber onde e como e por que uma pessoa que eu pensava que estava no céu não está. Então, esses registros são guardados durante um certo tempo, até que todas as dúvidas sejam finalmente tiradas, e aí será apagado totalmente de nossa mente aquilo que nós vivemos aqui. Nós teremos uma mente completamente renovada. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas algum tempinho isso será realizado no céu, a fim de que nós possamos ver a justiça, sentir a justiça de Deus. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês está aqui. O que acontecerá, né, com Satanás durante os 1.000 anos? Já falei. E temos aqui a outra pergunta: o que acontecerá com os salvos, né, durante esse milênio? Acabamos de dizer, nós estaremos sob a guarda do Espírito Santo, sob a guarda de Deus, vivendo momentos deliciosos no céu. Vejam, a nossa mente, muito embora nós tenhamos sido transformados quando Cristo vem, quer os justos vivos, quer os justos ressuscitados, seremos transformados. A transformação será: nós não mais morreremos, nós não mais pecaremos, e nós seremos glorificados, ou seja, teremos um corpo e uma mente igual a de Cristo. Todavia, durante um tempo, a nossa mente recordar-se-á do que aqui existiu, para que tudo seja colocado a limpo, para nós reconhecermos a justiça de Deus. O milênio, portanto, será um período em salvos nos céus, Satanás aqui na terra sem ter a quem tentar, e aí, ao final desse período, quando finalmente vai ocorrer a terceira vinda de Cristo, é que nós teremos finalmente a conclusão geral de todo o plano da salvação. O plano da salvação que foi elaborado antes da fundação do mundo e veio percorrendo durante esses 6.000 anos
toda a sua história, ele finalmente será posto na sua finalização na terceira vinda de Cristo após o milênio. E quais são os eventos, né, ainda na segunda vinda de Cristo? Nós vimos aí em um dos nossos, nós vimos aí em um dos nossos, já citou a palavra, nós vimos aí em um dos nossos encontros que não só o sistema religioso romano, como também o sistema protestante, né, norte-americano, eles serão lançados na segunda vinda de Cristo, serão destruídos. E na terceira vinda de Cristo, depois de Satanás ter passado aqui 1000 anos, é que ele será então destruído juntamente com os seus anjos maus. Fale, Jô. Mestre, quando você falou lá uma dúvida que eu fiquei aqui, eu digo, vou jogar para o mestre. Fale. E o livre-arbítrio no céu, como vai ser? Haverá ainda? Como vai funcionar? Olha, Naum diz que o mal não mais se levantará sobre o céu. Essa é uma pergunta difícil que não está revelada na Bíblia. Todavia, na minha opinião, nós teremos um caráter igual ao de Cristo, uma mente igual ao de Cristo, um corpo igual ao de Cristo. E nós seremos pessoas santificadas, né? O livre-arbítrio foi dado a Adão e a todos os seus descendentes. Porém, no céu, eu creio que não haverá livre-arbítrio, porque nós estaremos em conjunto, vivendo uma santidade junto ao Pai, junto ao Filho e junto ao Espírito Santo. Mesmo porque, lá em Naum, nos diz que o mal não vai mais se levantar sobre aqueles que estão no céu, né? Então, eu creio que não. Todavia, eu já procurei estudar sobre isso, mas não vi revelação disso. Como nós seremos seres santificados, eu creio que não haverá, porque assim você faria o que você quisesse. Poderia até haver uma insubordinação novamente, uma insurreição nos céus. Mas Naum já nos diz que isso não haverá. Portanto, como nós seremos seres santificados, viveremos uma paz em Cristo, viveremos uma paz com Deus no terreno da santificação eterna. Fale, querido. Queria falar também sobre isso aí, Israel. Tá. Pode falar, João. Fale, João. Bom, eu adorei a sua explicação e que seja assim. Amém. Amém. Fala, Mateus. Grande Mateus. E aí, pessoal? Prazer ter você um pouco atrasado, hoje. mas graças a Deus deu certo. Saudade de vocês. Tá bom. Em relação, eu peguei a parte final, mas você entende que não vai haverá livre-arbítrio? É isso? Depois que estiver no céu? Eu entendo assim, porque... E minha luz apagou aqui. Eu entendo assim, porque nós seremos seres santificados. Mas, Israel... Né? Isso é uma opinião minha, né? Apenas. Fale. Não seria contrário a tudo que Deus fez, né? Ele já deixou a gente com liberdade, Adão, Eva. Eu acho que a chance da gente pecar vai ser bem menor por conta disso que você falou, mas também pela memória que a gente vai ter do que aconteceu a partir desse pecado. Mas será que Deus tiraria o livre-arbítrio? Não sei. Também acho meio difícil, assim. Não, é isso que eu queria opinar. Na realidade, sim, o que eu entendo também, como você falou, né? É uma coisa que tem como bater o martelo, mas eu acredito que como nós não teremos a influência do mal, nós não pecaremos, mas nós teremos livre-arbítrio, mas nós não teremos a influência do mal, alguma coisa para nos levar a fazer o mal. Mas eu acho que o livre-arbítrio... Porque nós teremos uma mente santificada, exatamente. Né? Porque, na realidade, assim, Adão e Eva... A mente santificada, a mente transformada, né? O coração transformado, ele jamais vai pensar o mal. Eu concordo com você que podemos ter, mas, na minha visão, é de tal ordem. É que nós não entendemos a santidade de Cristo. Se nós entendêssemos a santidade de Cristo, nós íamos ver que nós não temos a chance de fazer o que é do nosso agrado. A mente santificada não pensa no mal, não pensa no pecado, não pensa na morte. É uma mente que vive para louvar e bendizer a Deus como
os anjos fazem. Vocês acham que os anjos têm livre-arbítrio? Eles talvez não tenham, porque eles vivem o tempo para trabalhar e pensar no Deus. Eles tinham o livre-arbítrio no início. No início eles tinham o livre-arbítrio. Depois de tudo isso que Satanás fez, e baseado no que Naum nos diz, que não haverá mais a oportunidade de se levantar o mal no céu, é por isso que eu creio nisso. Mas eu vou investigar e depois a gente conversa sobre isso, né? Mas pode continuar aí quem estava falando. Não, eu acho assim eu acredito que até hoje eles têm o livre-arbítrio, mas como eles são santos, vivem na presença de Deus, eles não têm interesse já viram, né? O que Satanás propôs. E o que eu penso assim, que a gente vai ter o livre-arbítrio, e se eventualmente algum ser poderoso, anjo, sei lá o que, quiser fazer alguma coisa parecida com o que Satanás fez, Jesus vai falar, não, agora eu não aceito, eu já provei que esse caminho é horrível, então, pô, destrói. E ninguém vai achar injusto. Como Satanás foi o primeiro a fazer isso, se ele fizesse isso, os anjos iam falar, poxa, será que Satanás estava certo? Agora está provado que o caminho que Satanás escolheu, que é ficar longe de Cristo, não existe vida, não existe... Então, eu acho, eu penso. Não, exatamente. É interessante, um debate interessante. Naum fala. Naum diz, vou repetir isso, Naum diz, não existe a menor possibilidade de o mal se levantar no céu novamente. Por quê, gente? Porque a mentalidade será diferente, o coração será diferente, as ações serão diferentes, nós seremos pessoas santificadas. O problema é que nós não compreendemos o que é ser santificado. Aqui na Terra nós não temos a sensibilidade de poder reter em nossa mente a grandiosidade da santidade de Cristo. Uma pessoa santa, ela nunca vai se heredar por isso, como o Mateus falou, não vai se heredar por isso. É por isso que eu acho que a mente santa, como nós seremos, não dá lugar a uma margem de pecado. Não tem como haver mais pecado nos céus, nem mesmo rebelião, porque a nossa mente é uma mente diferenciada daquela que temos aqui. Todavia, nós vamos estudar esse assunto, procurar ver estudos que tem ultimamente, e nós voltaremos a falar sobre isso, né? Quem estava falando? Acho que era o Jô, mas depois eu queria fazer uma pergunta do capítulo 20, Israel, antes de você passar para o 21, daí me dá a palavra, mas o Jô acho que estava falando. Fala, Jô, grande Jô. Para confirmar que, como você falou, nós seremos transformados, então nós seremos santificados, e que hoje nós não temos a compreensão do que é a santificação. Eu concordo com as suas palavras. Nós não temos a mínima chance de compreender o que é uma mente santificada, porque nós não somos santos. Nós estamos a caminho de uma santificação que será terminada, será completada quando Cristo voltar. Aí Filipenses 3, 20 e 21 nos diz que nós seremos glorificados, ou seja, nunca mais teremos a capacidade de pecar. Olha só, nunca mais teremos a capacidade de pecar e nunca mais teremos a capacidade de morrer, porque isso entrará em nossa mente. Nós teremos uma mente santa igual a de Cristo. E Cristo nunca pensou em coisas ruins, não? Mas, fala, Desirê, qual é a sua pergunta? O meu perdão, é sobre o capítulo 20, no versículo 10. Ele diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Eu fiquei em dúvida, porque aqui eu achei que ele estava falando já na terceira vinda, né, de Jesus, já a destruição da besta e do falso profeta. Aqui sim, porque o falso profeta e o sistema protestante e o sistema romano já foram destruídos na segunda vinda. Sim. Tá? E aí ele vai ficar sendo atormentado. Eu achei que ele ia ser destruído. Não, isso aqui é uma linguagem puramente, não é uma linguagem literal, porque quando a pessoa é lançada numa fogueira, digamos, se alguém vai ser queimado hoje, ela não fica queimando eternamente. Muito embora aqui seja eternamente, mas é a morte deles, Desirê.
é que é um tormento eterno, eles nunca mais voltarão a viver. O que está escrito aqui? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso significa que os que ali estão irão morrer para os séculos dos séculos. Não mais voltarão à vida, nunca mais. Deus seria um Deus injusto, Desirê, se ele deixasse uma pessoa queimando pelo século dos séculos. Não tem como, gente. Por exemplo, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje, pelo século dos séculos? Não está. Então, o que tiramos disso aqui, a lição que tiramos, isso é uma preocupação muito grande dos teólogos. Eu já estudei isso aqui a fundo. A resposta para isso, segundo o que nós estudamos, é que o tormento significa a morte eterna. Eles nunca mais novamente se levantarão. Mas para serem totalmente consumidos, vai ser um tempo curto de fogo. É como se lançasse um ser vivo dentro de uma fogueira, em poucos minutos ela morre. E depois nunca mais revive. O século dos séculos aqui está direcionada à parte da morte eterna. Nunca mais esses dois personagens vão voltar a existir. É por isso que a Bíblia diz século dos séculos. Eu vou te dar depois um texto da senhora White que vai confirmar o que a gente está dizendo aqui. Eu vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês isso. Mas isso aqui, na realidade, você há de concordar que Deus não deixaria um ser vivo queimando pelos séculos dos séculos. Deixaria? Não, eu concordo, só que quando eu li essa parte, eu falei assim, isso aqui abre pano para manga para quem acredita no inferno, né? Claro, claro. Há muitas religiões, inclusive o sistema religioso romano, crê que vai ser para o século dos séculos. Só vai ficar queimando para sempre. Mas isso não seria uma atitude justa. É uma tortura, né? Diante do Senhor. Deus é um Deus de amor. Até na morte, até na consumação, a pessoa, ele é amor, é um consumo rápido. A pessoa se consome rapidinho e acabou. E depois aí, nesta oportunidade da terceira vinda, é que vai ser lançado Satanás e seus anjos. A destruição dele, a destruição. Por exemplo, se Deus fosse um Deus injusto e Satanás fosse ficar queimando o resto dos séculos, isso não dá compreensão da justiça que Deus tem. Não nos mostra, não é compatível com a realidade da justiça de Deus. Deixar uma pessoa sofrendo eternamente. O que vai ser eterno é a vida no céu. Aqui na terra, tudo vai se exterminar. Eu vou mandar o trecho da irmã White para vocês. Tá bem. Então, A Isabela levantou. Sim. Eu queria saber que o anjo, ele coloca um selo em Satanás, né? Para não enganar mais ninguém. Que selo é esse que ele vai colocar? Isso é o selo da morte, né? Não existe um selo assim fisicamente. Por exemplo, o selo de Deus não é um selo, né? Não, acho que é a prisão, é o que ela está falando. Exato. Acho que é a parte da prisão. Já até falamos disso aqui no início. Nós vimos que o que Satanás vai passar seria uma prisão, seria um tempo, 1000 anos aqui, ele olhando, vendo, analisando aquilo que ele fez ao longo de 6.000 anos, Isabela. Ou seja, o que Deus vai fazer com Satanás é colocá-lo aqui sozinho, justamente com seus anjos, para que ele reflita, analise a perdição que ele fez ao longo de 6.000 anos com as pessoas que estavam vivendo aqui. Então, não é um selo, é apenas uma prisão, é apenas um lugar onde ele vai ficar aqui na Terra, quando tudo aqui vai estar devastado. Não vai haver pessoas para ele tentar, os salvos estarão no céu, os ímpios estarão mortos, ele vai ficar sozinho com os seus anjos. E na terceira vinda, após o milênio, Deus, então, como a Desirê levantou aqui, Deus vai destruir Satanás e os seus anjos. Tá certo? Israel, só fazer um comentário aqui sobre essa questão do tormento eterno. Eu assisti um vídeo há um tempo atrás que eu achei bem interessante.
ele colocando vários textos bíblicos que falavam que Jesus ia voltar e trazer a justiça conforme a obra de cada um, de acordo com o que cada um fez. Então, é justamente, se a gente for levar em consideração a morte eterna, não precisaria disso. Todo mundo vai sofrer eternamente, pronto. Então, tem vários textos que falam, ele vai vir e vai retribuir de acordo com as obras, de acordo com o que cada um fez, vai dar o seu, né, eu esqueci o termo agora certinho, mas ele fala nesse sentido, que é proporcional, cada um vai sofrer de forma proporcional aos atos que cometeram de errados aqui durante a vida. Tá, Eu achei bem interessante essa... Exatamente. Então, o que ocorre nisso aí? Serão destruídos conforme aquilo que fizeram aqui, né? Mas isso não significa que ele vai estar queimando pelos séculos dos séculos. Ele vai ter um período rápido ali de ser consumido e acabou. O que você está se referindo é que nós vamos ser salvos pela graça, mas julgados pelos nossos atos. Nós vamos ser salvos pela graça, mas julgados pelos nossos atos, por aquilo que fizemos. Por exemplo, um assassino. Você acha que um assassino que não se arrepende, ele tem um monte de pecado, mas no juízo final, você crê que ele vai ficar queimando o resto da vida? Não. Isso seria um ato injusto por parte do Senhor. Ele vai para o lago de enxofre e vai morrer como todos os demais, segundo os atos que ele tem. Ele pode até ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai morrer, ele não vai morrer, queimar eternamente. Isso é contra a justiça de Deus. Eu vou mandar para vocês o texto da senhora White, que explica isso de uma forma bem detalhada. Ok? Alguém mais, gente? Alguém mais quer falar? Oi, João. O Mateus estava falando, aí eu peguei aqui o versículo de Apocalipse 22:12, que fala o seguinte: Eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Pois é, aí o comentário é esse, né? Ele vai retribuir a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, a salvação ela é de graça, não é por obras, mas a recompensa pelo que você fez de acordo com os seus propósitos será dado por Jesus na sua volta. É o seu galardão, né? Isso. Tanto aqueles que fizeram o bem, quanto aqueles que fizeram o mal. Aqueles que fizeram o bem vão gozar 1000 anos com Cristo, aqueles que fizeram o mal serão consumidos. Mas a minha questão nisso aí é que eles não serão consumidos eternamente. Como disse ali, a rede trouxe aqui no 20, verso 10. Aqui diz que eles serão atormentados de dia e de noite. É uma coisa figurada. Agora, Desirê, o sistema religioso romano crê nisso aqui. Crê que vai ser o fogo eterno, que a pessoa vai ficar queimando eternamente. Isso é contra a qualquer coisa que Deus tenha dito de amor ao longo desses 6.000 anos para o ser humano. O espiritualismo também, porque o espiritismo, porque você fica, não pelos séculos, mas diz que você pode ficar sofrendo por séculos e depois se evoluir e tal, mas tem isso também no espiritismo. Agora, eu não creio nisso. Tá? Eu não creio de forma alguma que Deus vai fazer com que uma pessoa sofra eternamente. E a senhora White tem textos que explicam isso. A Bíblia não diz isso claramente, mas a senhora White, inspirada por Deus, nos diz exatamente o que eu estou passando para vocês. Né? Eu vou mandar o texto. Eu ia falar que também é um versículo contra muitos outros que falam do sono da morte, né? Então, é um que a gente fica na dúvida, mas tem muitos outros que falam sobre o sono da morte. Né? E vão dormir adulto, né? Fala, Jô. Não, eu concordo com isso, o que fala sobre o diabo se aproveitou dessa história de morte, de vida eterna, de sofrimento que foi colocado pela Igreja Católica, e nós estamos embriagados ainda com isso. É o vinho da embriaguez, né? A gente ainda não está conseguindo ainda entender perfeitamente, e às vezes a gente chega até a duvidar
do que está escrito nas palavras, mas é por causa do nosso pouco entendimento, por causa do nosso pouco estudo. Eu pelo menos penso Não, isso, né? mas nós não, Jô, nós não temos ainda uma mente purificada. E, Nossa mente tende a crer em coisas, às vezes, irreais. Quando nós tivermos uma mente santificada, tudo isso muda. A mente santificada, nós não temos ideia do que é uma mente santificada, um coração santo, um corpo puro. Por isso que nós damos, nós interpretamos um fato espiritual à moda terrena. Uhum. E não é dessa forma, né? Não é. Bom, gente, então, voltando aqui a nossa... Alguém quer falar mais? Voltando aqui, então, diz agora o que é que vai acontecer ao final do milênio, né? Então, passamos 1000 anos com Cristo. Quando chegar esses 1000 anos, então, o que vai ocorrer? Deus desce com a cidade, com a Nova Jerusalém, aqui para a Terra. João vê lá no 1, ele diz que, né, em novos céus e nova terra, Deus diz, a cidade santa descendo para o planeta Terra. Então, ali o Monte das Oliveiras, ele vai se fundir em dois, vai ficar uma parte muito plana, muito grande, e a cidade de Deus vai pousar ali. E todos os santos que foram salvos virão juntamente com Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo e os anjos, para fixarem, entre aspas, o governo de Deus aqui. Naturalmente, Deus terá o governo para o universo a partir da Terra, mas ele terá também as suas mansões eternas. Então, Deus, na realidade, ele terá os céus e terá aqui a cidade santa, que desce dos céus, a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém será uma cidade santificada. Ora, como já dissemos aqui, no céu nós teremos essa imensidão de salvos. E essa imensidão de salvos desce juntamente com a cidade santa para se colocar aqui na Terra. Agora veja, Deus escolheu o planeta Terra, que fez tanto mal a ele, tanto mal ao seu filho, tanto pecado, tanta injustiça, mas Deus escolhe esse planeta para ser a sede universal do seu governo. Isso significa que a Terra, esse planeta pequenininho dessa galáxia, daqui Deus vai comandar todo o universo. Isso, a resposta disso está em João 3,16. Deus amou essa Terra de tal forma e deu até o seu filho, né? E que vai, finalmente, após os 1000 anos, trazer todos para cá e fazer da Terra este lugar maravilhoso. Antes disso, porém, quando Deus estiver jogando Satanás e os seus anjos no lago de fogo e enxofre, este mesmo fogo, né, que vai depois consumir Satanás e seus anjos, consumir todo aquele exército que Satanás vai juntar para tentar atacar a cidade de Deus, este mesmo fogo vai purificar toda a terra. Então, por que é que o fogo purifica a terra? Para extirpar o famigerado pecado que permeou aqui durante 6.000 anos. Ou seja, aquele fogo que vem para destruir, aquele exército que Satanás vai organizar com aqueles ímpios que irão ressuscitar na segunda ressurreição, essa segunda ressurreição será uma ressurreição que vai tentar atacar a cidade de Deus, que já estará aqui. Então, eles arranjam um grande exército e marcham sobre a superfície da terra para atacar e tomar a cidade de Deus de assalto militar. É justamente neste momento onde, finalmente, desce fogo dos céus e eles são completamente consumidos. E nós estaremos salvaguardados dentro da Cidade Santa, lá onde foi o Monte das Oliveiras. Então, não há
nenhuma chance de Satanás novamente se insurgir contra Deus. Ali será a finalização de 6.000 anos de muito pecado, muita tentação, só ruindade que Satanás fez ao longo de todos esses anos contra aqueles que se diziam o povo de Deus. A Nova Jerusalém, portanto, será o repouso final do povo de Deus. Será instalada aqui na terra. Ela vai descer, como João viu, ela desce dos céus, é instalada aqui e será um lugar completamente santificado, com mente santificada, com corpo santificados, todos louvando e agradecendo a Deus por tanta coisa, de um sábado a outro sábado. Todos nós iremos, não só durante os 1000 anos, como também na eternidade aqui, louvar o nome do Senhor. Vejam que isso é uma prerrogativa daqueles que se prepararem aqui. Nós temos hoje a grande oportunidade de nos preparar para vivermos uma experiência grandiosa com Cristo depois desse tempo. E é um tempo que vai passar muito, muito rápido, porque nós não sabemos como são os 1000 anos de Cristo. Nós não sabemos como é interpretado os 1000 anos de Deus. Pode ser um tempo muito longo, pode ser um tempo, mas o fato é que nós voltaremos para essa terra completamente purificada. Isso será uma grande alegria. E como será a nova terra? Né? Como será a nova terra aqui? Nós vimos que o cordeiro passeará com o leão, né? Todas as árvores serão preservadas e no centro haverá a árvore da ciência do bem, de uma árvore da vida. Né? Ali estará aquela árvore da qual nós, assim como Adão, teremos que comer do seu fruto a cada mês, para mantermos a nossa eternidade. O homem não foi criado eterno, ele não vai ser salvo, ele vai se revestir de eternidade, ele vai se revestir de imortalidade, como diz Paulo. Nós vamos nos revestir de imortalidade quando Cristo vier. Isso significa que mês a mês teremos que comer o fruto da árvore da vida, para que mantenhamos ao longo do tempo a eternidade da nossa vida. Adão e Eva comiam esse fruto, mas quando eles pecaram, eles pararam de comer esse fruto, logo depois, algum tempo depois, tiveram que morrer. Então, o que vai nos manter vivos na nova terra é justamente o fruto da árvore da vida, que vai estar no centro lá da cidade, nós comeremos o seu fruto a cada mês. Agora, de que forma isso acontece? Né? Como é que isso acontece que nós não sabemos a forma e como isso será distribuído? Porque se nós imaginarmos na nossa mente finita, é uma árvore, mas serão milhões, milhões e milhões. Como isso vai se dar? Nós não sabemos. São segredos que Deus ainda não nos revelou. Vejam vocês, milhões e milhões e milhões de salvos comer do fruto de uma árvore. Nós não temos o entendimento para perceber isso. Porém, com a mente transformada, com o corpo transformado, com a santidade vivendo em nós, nós compreenderemos como isso vai funcionar. Hoje a gente não entende. A gente só entende que o homem foi revestido de imortalidade, ele vai viver para sempre, mas não sabemos qual é o processo do consumo desse fruto. Não sabemos como isso vai acontecer, mas Deus o sabe, né? Então, o que nos dá a esperança é que muitas coisas que não foram reveladas a nós vão acontecer. Por exemplo, milhões e milhões e milhões de pessoas vivendo numa cidade que vai estar plantada no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte. Agora, milhões e milhões de pessoas vão viver ali, nós não sabemos como, mas Deus sabe. Como um dia desse alguém perguntou aqui, como é que viverão as pessoas lá nos 1000 anos? Nós não sabemos. Né? Existe o centro da cidade, existe a parte fora, a parte exterior da cidade, onde os santos viverão. Agora, nós não sabemos de que forma isso será organizado.
Sabemos que os 144 mil viverão no centro da cidade e que os outros milhões e milhões de pessoas viverão ao redor de Deus. E a luz de Deus é que vai iluminar tanto a cidade dos céus como a cidade aqui na terra. É uma coisa grandiosa para nós saber que nós viveremos a eternidade protegidos, guardados pelo Senhor na Nova Jerusalém, que será finalmente a nova terra. Isso nos conforta, isso nos dá uma grandiosidade de mente, uma grandiosidade de esperança, para podermos nos preparar para viver naquela cidade. Algum comentário, gente? Podemos começar aí os comentários. Né? Sim. Então não vai haver noite, só vai ter dia? Basicamente, lá não terá noite, né? Porque a luz de Deus vai iluminar toda a cidade. A própria refulgência da luz que Deus emana de sua glória vai iluminar toda a cidade. E não teremos parte escura. A parte escura foi criada aqui para a Terra. Então, viveremos. Por isso, Isabela, é que eu digo que a mente santificada, hoje a nossa mente não entende isso, porque nós vemos noite e dia, né? Nós não concebemos em nossa mente finita um lugar onde haja somente dia e com a luz refulgente, uma luz fulgurante. Né? Nós não imaginamos isso. Mas quando tivermos, como diz lá em Filipenses 3, 20 e 21, tivermos a mente transformada e santificada e glorificada, aí nós entenderemos de que forma isso vai. Né? E muitas outras coisas vamos entender. Né? Entender a criação, porque nós, Isabela, vamos estar estudando os segredos de Deus ao longo de todo esse tempo. Nós sabemos muito pouquinho do que é o plano da salvação, sabemos só a base. Mas Cristo vai nos ensinar ao longo daquele tempo, diz a senhora Wise, toda a parte extensiva do plano da salvação, que nós não conhecemos aqui. Então, muitos segredos, por exemplo, o grande segredo do nascimento de Cristo. Nós não sabemos, nós não podemos nem pensar que um homem nasce do ventre de uma mulher como criança. Cristo vai nos explicar isso. São coisas que não nos foram reveladas. E aquilo que não nos foi revelado, por exemplo, muitos cientistas querem estudar a origem de Deus. Não nos foi revelado. Deus um dia vai nos dizer. Né? A origem de Cristo, a origem da Trindade, a origem do universo, nós não conhecemos. Não foi revelado ao homem. Mas, na eternidade, nós entenderemos todos esses passos que hoje nossa mente finita não consegue compreender. Né? Outro comentário, outra pergunta, outro comentário? Fale, minha gente. Então, nós vimos aqui a parte do milênio. E o que é o milênio? O milênio são 1000 anos e os salvos irão viver com Cristo no céu. Há uma corrente que diz que o milênio será aqui na Terra. Mas isso não é verdade, porque nós falamos lá no início que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como aqui na Terra vai estar totalmente desolada, nós não podemos viver aqui na Terra durante 1000 anos. Nós viveremos juntamente com Deus, Espírito Santo, a Trindade e os anjos lá no céu. Alguma pergunta? Algum comentário? Maravilha, não? Está muito bom. Eu acho também que, como você está falando, de vez em quando aparece assim, à medida que você vai falando para a gente vai tendo... Vão surgindo coisas, não? Mas aí a nossa dúvida é muito assim, é uma coisa pessoal que não tem muito fundamento. A gente não tem o conhecimento, entendeu? E fica difícil da gente entender certas coisas. Muito. Todos nós temos muito o que compreender, muito o que entender. Gente, o que nós sabemos é tão pouquinho em referência à grandiosidade da cidade de Deus, e nós não sabemos quase nada. Cristo é que vai ampliar esse conhecimento em nós, a partir do momento que nós tivermos corpos, mentes santificados. Aí nós vamos compreender. Hoje a gente não compreende.
Hoje a gente se esforça para viver uma vida cristã, uma vida em santidade, a caminho da santidade. Mas nós não entendemos as coisas, nós não temos a santidade, a santificação ainda em nós. Só teremos quando Cristo voltar. Israel. Desculpa aí, Mateus. Só um comentário rapidinho. Pode falar. É que o que aclareia um pouco as nossas mentes são as inspirações que teve Ellen White, que quando a gente vai lendo o livro, por exemplo, que eu li agora, o Grande Conflito, tem coisas ali que a gente, se não tivesse uma explicação divina, o Espírito Santo não tivesse tocado a ela e passado tanta informação. Dúvida, né? Pois é, a gente não teria entendimento de milhares de coisas que ela fala ali. É verdade. Então é necessário que haja a busca do Espírito Santo, né? Israel. A gente diz que toda oração nós devemos buscar entendimento através do Espírito Santo para compreendermos a sua palavra. Porque o que está aqui nos ensinando é o Espírito Santo. Essas dúvidas que ele traz, o Espírito Santo, para melhor compreender. E aquilo que não está revelado, nós não podemos, nós podemos só apenas conjecturar, mas não podemos afirmar que é uma coisa dessa natureza. Né? Fale, Mateus, querido. Tem uma fala, assim, um dito, né, entre os cristãos que fala, a Bíblia é 10% da realidade do mundo espiritual, mas é 100% do que a gente precisa para entender o mundo espiritual. Exatamente. Então é muita coisa ainda que a gente não é revelada porque a gente não precisa. O que a gente precisa está ali, 100% na Bíblia. O que precisa está aqui. Mas 99% de coisas espirituais nós não compreendemos, nossa mente é finita. Quando tivermos a transformação, quando formos glorificados, como diz lá em Filipenses, que eu quero ter o prazer de ler para vocês, diz lá em Filipenses 3, 20 e 21, diz aqui, que coisa grandiosa. Isso aqui contigo, ó. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação hoje para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Então, Cristo vai transformar, vai nos santificar, vai nos glorificar. Quando isso acontecer, é o que Mateus acabou de dizer, tudo será esclarecido por ele a nós, e nós teremos a capacidade de compreender. O Espírito Santo não nos dá toda a capacidade de entender, porque nós não temos uma mente santificada, glorificada ainda. Existem muitas coisas que nós não entendemos. E porque somos humanos, um dia Cristo vai nos conceder isso. Né? É só a gente parar para pensar um pouquinho. Ó. Daniel, que era um homem altamente espiritualizado, que ele teve a visita do Espírito Santo, dos anjos. Chegou um momento que os anjos falaram para que ele selasse o livro, porque a compreensão ali, até aquele momento, já era muito complicada para ele. Então, tinha que parar um momento, né? Para poder compreender. Quer dizer, o anjo disse para ele ali no capítulo 12, Daniel, encerra esse livro, porque não é para agora. E Daniel ficou até doente, né? Daniel ficou doente. Ele disse que eu fiquei doente, eu não podia me levantar da cama. Né? Tanta coisa que veio na cabeça daquele homem. Mas o anjo veio para explicar. Ou seja, o homem precisa sempre do auxílio divino para compreender as coisas de Deus. O que nós sabemos, inspirados primeiramente na Bíblia, depois na profecia, depois nos livros que temos, sabemos muito pouco. E o que sabemos é a divinização do Espírito Santo que nos dá essa sabedoria. O Espírito Santo faz um trabalho
extremamente grandioso, mas ele só mostra o que Deus autoriza. Lá em 1 Coríntios 2:9, 2:10, diz que ele mergulha profundamente nos segredos ocultos da mente de Deus. O Espírito Santo, 1 Coríntios 2:9, 2:10, diz que ele mergulha profundamente nos segredos ocultos da mente de Deus, vasculha, esquadrinha, pesquisa, investiga o que tem ali, e aquilo que Deus permite, ele traz para entregar às pessoas. Ou seja, como o Mateus falou, uma centena enorme de enigmas nós não compreendemos da Bíblia. Isso será dado quando finalmente nós formos transformados e glorificados. Como diz aqui, aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser um corpo igual dele, ou seja, uma mente igual a Cristo, um coração igual de Cristo, um corpo igual de Cristo. Aí nós passaremos a ter a oportunidade de compreender paulatinamente o que o Espírito Santo deseja nos ensinar. Muito embora não conheçamos nada, mas o Espírito Santo nos mostra, nos ensina, nos guia aquelas coisas necessárias para o preparo para a vinda de Cristo. Não mais do que isso. O Mateus falou, né? Milhões e milhões de coisas não conhecemos. Mas um dia, Cristo vai nos dar a oportunidade de compreender. Amém. Irmãos, Fala, Marta. Oi, Marta. São muitas pessoas que têm a dificuldade quando se fala no Espírito Santo. Como assim? Como que eu vou saber que é o Espírito Santo que está falando comigo? Mas tem muitos que conversam com o Espírito Santo, aceitam as coisas que o Espírito Santo fala e tem a vitória. Eu creio que o primeiro ponto é a oração, é a ligação de uma oração clamando a presença do Espírito Santo. A irmã White fala nisso. Direcione as nossas vidas. Clama o Espírito Santo. Né? Para que ele direcione as nossas vidas. Isso. A irmã White diz em todas as nossas orações, no livro História da Redenção, clamem, né? Clamem o Espírito Santo, porque ele é o que pode fazer compreender esse monte de coisas que a gente precisa compreender. Nós não sabemos nada, não sabemos nada. E nós vamos ser pecadores até quando Jesus apontar nas nuvens dos céus. Aí nós Depois passaremos por essa transformação nós vamos aqui. Ser sempre pecadores, sempre. Mas a comunhão com Deus é fundamental diariamente, para a gente ter força para poder, pelo menos, se nós morrermos antes, ressuscitarmos para morarmos eternamente com Deus. Gente, o que Deus nos dá hoje para compreendermos a sua palavra? A inspiração do Espírito Santo apenas. Nós só temos o Espírito Santo para poder compreender esse monte de coisa. Compreender esse monte de coisa. É o Espírito Santo que nos mostra, que nos ensina isso. Quando Jesus ressuscitou. Naturalmente, se nós o buscarmos, vamos aprender ainda mais. Mas o que sabemos sobre as grandezas do céu é muito pouco. Só iremos aprender quando chegarmos lá. Mas não percamos a fé. Mas assim, isso é muito complicado, eu não vou entender. Vai, peça sabedoria a Deus, que você vai entender. A Isabela é nova na fé, mas ela pergunta até saber, ficar sabendo como é que funciona. É assim que a gente vai aprendendo. E aquilo que não soubermos, podemos ir aos livros. Se os livros não responderem, são segredos que só serão revelados. Segredos que não vão ser revelados. Somente quando Jesus voltar que nós vamos saber. Como dissemos aqui, Marta, dizemos aqui, o nascimento de Cristo. A gente não compreende isso. A gente aceita por intermédio da fé, mas a gente não compreende, aceita que isso ocorreu. Nós cremos que ocorreu, mas não sabemos como.
um dia, isso vai nos dizer como isso aconteceu. Quem estava falando aí? É interessante o que a Marta falou, porque algumas pessoas têm realmente dificuldade de conseguir identificar quando é o Espírito Santo que está tocando. E uma das formas que eu, particularmente, aprendi a identificar quando é o Espírito Santo é que o efeito cascata daquela informação que o Espírito Santo coloca na nossa mente, no nosso coração, ele é praticamente perfeito. Ele fala, eu vou comprar uma casa ou não. Aí você ora. Aí você começa a pensar, cara, se eu comprar essa casa, ela tá cheia de infiltração, ela tá isso. É o Espírito Santo dando essas impressões, você vai gastar muito dinheiro, tal. Pode fazer outra forma, procurar mais. Então, é o Espírito Santo. Quando começa a dar confronto de informação, é da própria cabeça, é da sua cabeça, esses pensamentos, tal, essas ideias. Então, quando eu toco o Espírito Santo, você começa a analisar o depois. O que vem depois disso? O que vem depois disso? É perfeito. Portanto, o Espírito Santo é o nosso professor, né? E as nossas... E os nossos... Todas as coisas que nós vamos fazer, como disse o Mateus, quer no campo material, no campo espiritual, é o Espírito Santo. Às vezes nós estamos assim, vendo um pensamento, ora agora, você precisa orar agora. Vamos atender, é o Espírito Santo tocando a nossa mente, né? Fale, Marta. Olha, uma vez na igreja, eu via uma senhorinha que chegava, sentava no mesmo canto, de máscara, sentava no mesmo canto, na nossa classe. Aí, depois, na hora da lição, ela ia para a classe das visitas. Aí, um dia, eu ouvi, disse assim, senta do lado dela e pergunta o nome dela. Aí, na mesma hora, eu disse, Senhor, eu estou na tua casa, eu vou. Aí eu sentei. E disse, qual é o seu nome? E hoje ela já quer se batizar, nós estamos estudando. A família dela toda é da igreja Cidade Nova, Viva, né? Cidade Viva, né? Da Batista. E não estão entendendo, eu peço oração por ela, que a família não está entendendo por que ela tem que se rebatizar. Aí ela disse assim, Marta, me explica, por que eu tenho que rebatizar? Aí eu disse, a senhora guardava o sábado? Você guardava o sábado? Não. Você comia carne de porco? Sim. Você fazia isso, aquilo? Eu disse assim, é por essas as coisas que você, e na sua crença em Deus, que o sábado é o dia santificado por Ele, é que você vai se batizar. E você vai ter uma nova vida, você vai se rebatizar, porque você vai ter uma nova... Você está acreditando nas coisas que está escrito na Bíblia que você não acreditava. Você está indo à igreja no sábado e não no domingo. Vem no domingo no culto só. Então, ela ficou maravilhada e disse... Aí, quando ela falou para a família que ia se batizar, a família se revoltou. Não, mas que isso? Não sei o quê. E eu guardava o sábado, que é o dia do Senhor? Aí, não. Então, agora eu guardo. E eu quero todo mundo lá no meu batismo. Não sei se eles vão, né? Mas, então, o Espírito Santo nos avisa das coisas. Creia. Aliás, gente, queria falar para vocês que no sábado nós iremos fazer uma retrospectiva da lição, né? O último sábado, né? O 13º sábado, vamos fazer uma retrospectiva basicamente dos pontos principais, né, que nós estudamos ao longo desse tempo aí. E vai ser uma coisa... Alguma outra dúvida, minha gente? Alguma outra Eu gostaria de falar. Fale, querida, fale. Eu concordei aqui com o que a irmã Marta falou, que todas as vezes que nós tivermos dúvida, né, com relação ao que Deus está nos ensinando, a gente tem que orar ao Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade, é Ele que vai nos revelar. Porém, Ana Lúcia, né, eu sei que tem muitos símbolos Jesus fala muito através de símbolos, e esses símbolos é que está, assim, eu me confundo muito, eu tenho muita dificuldade em entender, entendeu? Por mais que eu ore ao Espírito Santo, eu não consigo entender. Abaixou muito o nível da sua fala. Está ouvindo? Ficou bem baixinho. Alguma coisa que mexeu aí ficou bem baixinho. Sumiu sua voz. Está ouvindo? Bem baixinho. Não. Oh, meu Deus. Eu vou botar
botar aqui mais próximo. Então, tem coisas aqui no livro de Apocalipse que eu não entendo realmente. E também eu não vou desistir, eu vou persistir e vou pesquisar mais. Eu queria que o senhor me esclarecesse, através do Espírito Santo de Deus, esse versículo aqui, 21, eu não sei se o senhor já explicou, porque eu tive uma hora aí que eu me ausentei e voltei, né? Qual que é, Ana Lúcia? Capítulo 21 de Apocalipse, né? A Nova Jerusalém. Isso. Certo? E o versículo 10. Aí João fala: ele me levou no espírito a um grande e alto monte, certo? E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Aí a minha pergunta é o seguinte: como é que vai descer, né? Ele estava no monte e mostrou a cidade, que essa cidade descia dos céus. Essa Olha, cidade Ana de Lúcia. Jerusalém. Olha, Ana Lúcia. O novo céu e a nova terra. É isso que eu não entendo. Primeiro vamos dizer, então, por que é novo céu? Né? É novo céu, por exemplo, o que existe no céu hoje? Os anjos, né? Depois o Espírito Santo, que a residência dele basicamente é aqui na Terra, Cristo, Deus Pai, né? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Esta é a população que existe no céu hoje. Agora, por que João diz novos céus? Quando você está esperando uma visita importante, o que a gente faz normalmente? A gente manda a diarista caprichar na casa, arrumar tudo, limpar as coisas, né? Lavar as paredes, né? Então, há um preparo especial. É isso que Deus está fazendo. Aliás, quando Cristo foi, diz: vou preparar-vos lugar, vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, está havendo, ou já está pronta, já estão prontas as moradas que Cristo fez. Por que é um novo céu? Porque novas pessoas vão habitar lá. Novos seres transformados vão habitar lá. Então, serão novos céus, porque milhões e milhões e milhões de pessoas vão chegar lá para morar. É um novo lugar. Assim como na minha casa, se vier para cá morar aqui uma família, vai ser um novo lar. Muito embora vai ocupar muita coisa, que aqui não é muito grande, ocupa, mas no céu há espaço. Então, esse, Ana Lúcia, é um novo céu, vai ser um novo céu, onde muitas pessoas que são consideradas por Deus vão morar lá. Esse é o novo céu que ele diz. E a nova terra? A nova terra é porque, aí vem o caso que você talvez não tenha visto. João viu a cidade santa de Deus, ele viu a cidade descendo. Existem vídeos mostrando isso, muito embora na finita mente do homem. A cidade de Deus descendo dos céus. Ou seja, a nova Jerusalém, ela vai descer dos céus com todos os anjos, com todos os salvos, Cristo, o próprio Deus, para ser implantada aqui na Terra, lá no Monte das Oliveiras. Ana Lúcia, nós estamos discutindo aqui coisas que nossa mente não consegue compreender e não foi revelado. É verdade. Não foi revelado, Ana Lúcia, como é que isso vai descer do céu, nós não sabemos. Como é que ela vai se instalar no Monte das Oliveiras, que é um monte pequeno. E a cidade é imensa, para milhões e milhões e milhões de pessoas. Há coisas neste livro, como disse Mateus, que nós não conseguimos compreender. É apenas por intermédio da fé que temos que isso vai acontecer. Então, desce a cidade santa, se instala no Monte das Oliveiras, e depois, isso na terceira vinda de Cristo, se instala no Monte das Oliveiras. Aí os ímpios que estão mortos ao longo de todo esse tempo, durante os 1000 anos que tivermos no céu, os ímpios estarão mortos aqui na terra. Aí vem a segunda ressurreição. Quando essa cidade desce, os ímpios ressuscitam.
E aí eles vão, através de Satanás, que será solto da sua prisão, ele poderá agora tentar as pessoas, que têm seres humanos para ele tentar. Está compreendendo, Lanús? Entendi. Veja bem, vai haver a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Eles vão ressuscitar. Cristo estará vindo com a santa cidade para instalar a santa cidade aqui. Ela vai estar instalada aqui. Os ímpios ressuscitam. E eles vão tentar tomar a cidade de Deus militarmente. Então, os grandes generais vão tentar tomar a cidade. É nesse momento que Deus vai finalmente derramar fogo dos céus para consumir, exterminar esses ímpios, Satanás e os seus anjos. Aí nós teremos uma terra purificada, uma terra o próprio fogo que extermina os ímpios, ela purifica completamente a terra. Então nós teremos uma nova terra aqui onde nós habitamos hoje. Deus escolheu este planeta, uma nova terra, para poder, ou seja, uma terra transformada, uma terra purificada, para poder colocar o seu povo aqui. Há algumas correntes que dizem que lá no Monte das Oliveiras, viu, Jô, vai ficar a centralidade do governo de Deus, mas que toda a terra será habitada, com milhões, milhões e milhões de salvos. Há uma corrente que acredita nisso. Eu tenho a tendência de acreditar nisso também, que no Monte das Oliveiras ficará o centro da cidade de Deus, mas haverá salvos em toda a terra, porque toda a terra será purificada. Para quê? Para a morada dos santos, para a morada dos salvos. Então, há coisas que nós não compreendemos. Por exemplo, isso que você citou, nós não sabemos como é que Deus vai descer com essa cidade. Nós não sabemos como é que o Monte das Oliveiras, pequenininho, vai receber a cidade santa, a Nova Jerusalém. E a nova terra, outra coisa importante aqui, que seremos milhões, milhões e milhões de salvos vivendo aqui na terra purificada, mas existe no centro da cidade a árvore da vida. E nós que vamos ter, como Paulo diz, vamos ter a vida eterna. Nós somos revestidos de imortalidade, nós teremos que comer do fruto da árvore da vida todo mês. E se só existe uma árvore, ou várias árvores, eu não sei, se existe uma árvore, como é que milhões e milhões e milhões de pessoas vão comer desse fruto a cada mês para manter a eternidade? Eu não sei se Deus vai instalar em cada centro uma árvore da vida. Nós não sabemos certas coisas. Aliás, não sabemos muitas coisas que vão ocorrer. Mas um dia, Cristo vai nos dizer, certamente. Então, a sua dúvida, Ana Luz, é minha, é do Mateus, é da Desede, são todos nós. Você levantou um ponto. Como é que essa cidade vai descer? Nós não sabemos. Como é que os salvos vão subir para o céu? Nós não sabemos. Como é que eles vão ser alimentados na árvore? Nós não sabemos. Né? Então, são coisas, segredos que apenas Cristo poderá nos dizer na eternidade. Né? Tá bom? Eu sei que é muita coisa. Nós somos salvos pela fé. Isso. A fé que nos fortalece para esperar Jesus voltar. Tenha fé porque ele veio, se fez homem, morreu por você. Outra coisa que não compreendemos, né, Marcos? Como é que Cristo, homem, se fez criança, né? A vida eterna, a opção da vida eterna. Não, mas o que não foi. A fé eu tenho e nem duvido disso. Mas a gente quer apenas saber, né? A gente queria saber, né? Estar perto de Deus e saber as coisas do reino de Deus, e tem pessoas que argumentam com a gente, principalmente aquelas que não leem a Bíblia, não querem saber da verdade, como na própria família, né? Vamos supor que o marido ele é batista, então ele questiona muitas coisas, então eu tenho assim que estar preparada espiritualmente
vai saber aquilo que ele deseja saber, ao ponto dele querer saber tudo, tá entendendo? Mas do pouco que eu tiver conhecimento, eu passar para ele conforme a palavra me revela, entendeu? Então, tem muitas coisas assim que eu digo, meu Deus, como é complexa essas coisas assim. E eu já sabia que de Daniel e Apocalipse eram livros assim muito complexos, né? Mas eu estou me esforçando, o Espírito Santo está me dando ânimo, isso, o Espírito Santo vai elucidar, entendeu? Então, aí eu estou assim, eu estou aprendendo algumas coisas, mas disse assim... Leia O Grande Conflito. Já leu O Grande Conflito? Leia O Grande Conflito. Então, a gente vai. Existem muitas coisas que não são, né? Não são clareadas para nós, mas Deus vai fazer com que nós compreendamos e, finalmente, um dia nós saberemos tudo isso, né? Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida. Bom, minha gente, nós agora temos que decidir, agora não, digo, por exemplo, logo teremos que decidir o que iremos estudar a partir de julho, né? Ou estudamos Romanos, ou estudamos o Grande Conflito, se tiver outra sugestão também pode falar, né? Nós vamos decidir para, em julho, começarmos o estudo novamente, né? Porque não podemos terminar de estudar, não. Está sempre estudando aquilo que nos foi revelado, vamos estudar. Acho que a gente pode colocar em oração, né, também. Isso. A gente coloca no grupo lá e pede para todo mundo orar, para Deus iluminar, ver que vai ser interessante. Isso mesmo. Efésios, Marta. Essa é a lição da Escola Sabatina, né? Agora, aqui no nosso programa, na terça-feira à noite, há uma sugestão do livro de Romanos, há uma sugestão do livro do Grande Conflito. Né? Então, vamos escolher para nós já começarmos a estudar isso. Né? Marta, se tiver sobrando algum, guarda para mim, se tiver vindo a mais dessa vez. Tá, porque eu faço assinatura anual na CPB. Ah, tá. Não, mas na igreja eu digo, né? Se tiver vindo a mais. Na igreja ainda não distribuí. Eu esqueci, dessa vez eu não encomendei, fiquei... E demora para vir, né? Não, tá, minha gente. Foi muito bom estudar esse livro. Será que a gente faz os pedidos agora? Se alguém tiver algum pedido de oração, a gente fecha com a oração. Isso. Foi muito bom estudar esse livro, muito embora tenhamos dúvidas ainda, e muitas dúvidas, mas ao longo do tempo Deus vai dirimindo isso, Deus vai nos mostrando, o Espírito Santo vai nos ajudando a compreender melhor o livro de Deus. Né? Romanos, ou o Grande Conflito, ou outra coisa qualquer que temos, vai novamente nos trazer essa atmosfera de desejo de conhecer a palavra do Senhor. Amém. Eu quero pedir pela vozinha, que ela não está bem. A Marta esteve aqui, a Marta viu como ela está. O pastor esteve domingo aqui, e ela já não fala direito, ela já não se move, sente muitas dores. Então, que Deus faça o melhor por ela, né? Deus faça o melhor por ela. E orar também pelo nosso grupo, né? Para que tenhamos cada vez mais o desejo de estudar a palavra do Senhor. Amém. Amém. Eu gostaria de estudar Romanos. Romanos, né? Então, a gente vai colocar para votar, aí vocês votem aí. Eu estou preparando um estudo de Romanos, né? Mas o Grande Conflito também é interessante. Vamos ver. Algum outro pedido ou agradecimento? Eu quero agradecer a Deus porque o Ney completou, né? Que hoje já é amanhã. Mais um ano de vida. O Ney fez aniversário? 49 anos, o Ney hoje. E pedi pela Lara, que está um pouco gripada, meio molinha, não quis comer nada. Tá bom? Por toda a minha família e pela igreja, pelo nosso trabalho na igreja também. Amém. O Ney é o que teu, Marta? Ele é esposo da minha filha, Ellen. Ah, Ellen, que é tua filha? É, minha filha. O Lucas é o melhor amigo do Martim, teu netinho. Ele é uma graça. Sim. É o Martim, o seu filho?
Ah, eu vejo sempre ele falando com o Martinho. É, Que ele é muito bom. fofinho. Muito bom, minha gente. Vamos então orar, né, para que Deus nos ilumine, nos dê a sua paz, a sua bênção. E no sábado vamos recordar não toda, alguns pontos principais da lição, desde o do primeiro sábado até o 13º sábado, né? O Nelson vai fazer um comentário, depois nós vamos complementar isso. Então vamos orar, né? Vamos orar ao Senhor. Você ora conosco, Desirê, por gentileza? Uhum. Né? Bom. E Desirê, antes da oração, depois você faz o printzinho, né? Dá para fazer? Tá, deixa eu fazer aqui, peraí. A gente poder mandar lá para o nosso chefe. Eles têm que aparecer, né? Quem quiser aparecer tem que... Ai. É porque você tira do computador, né? Eu não consegui ainda saber como é que... Ainda vou aprender essa semana. Isso, como é que eu printo direto. Mas já fez alguns aí? Já? Fiz. Já fez? Tá, então tá bom. Vamos orar então, né? Deus Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com nossos pedidos, nossos agradecimentos, Senhor, as nossas necessidades. O Senhor conhece nosso coração, conhece cada um que está aqui, Senhor, assim como as famílias representadas. E sabe, Senhor, as nossas necessidades mais profundas, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor olhe por cada um de nós, olhe para cada necessidade, para cada pedido, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Nos dê a bênção da sua presença, Senhor, que é mais do que tudo que nós possamos pedir, ó Deus. A sua presença, a sua inspiração, Senhor, e o agir do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos, agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Então, eu vou lançar a votação e a gente vai votar para já começarmos em julho o novo estudo, tá bom? Tá. Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe. Boa noite. Deus abençoe todos. Boa noite. Bem. Deus abençoe. Israel, a Rose está aí? Ela está lá com a mãe dela. Você quer falar com ela? Tá. Não, eu só ia aproveitar se ela tivesse livre, porque daí eu não liguei para ela, precisava falar com ela, mas só se ela estiver livre. Tá, vou ver ali, tá bom? Vou parar a gravação, tá?